Olá, meu nome é Mariana Martini Gusso e eu vou apresentar meu trabalho de pesquisa, Universidade e seu papel no desenvolvimento econômico através da geração de negócios no estado do Rio Grande do Sul, que eu desenvolvi junto ao Grupo de Tecnologia e Inovação do Laboratório de Engenharia de Produção da URGS e junto ao Bernardo Leso e ao Marcelo Cortimilha. A economia mundial hoje, ela é diretamente afetada pelo avanço tecnológico e pela globalização. Esse cenário acaba por estimular a competição entre as empresas pelo desenvolvimento de inovações e tecnologias. Nesse sentido, os chamados sistemas nacionais de inovação de muitos países subdesenvolvidos vêm atuando de maneira a proporcionar um ambiente favorável que impulsione o desenvolvimento dessas inovações. Esses esforços eles se dão muitas vezes através da aproximação entre diferentes esferas do sistema, como por exemplo universidades e empresas, fazendo com que todo o conhecimento que é gerado na universidade possa fluir mais facilmente para o mercado, onde ele realmente pode ter uma aplicação. Uma das principais maneiras de levar adiante o conhecimento que é gerado na universidade é através da geração de negócios que exploram as invenções e descobertas tecnológicas acadêmicas, que são as chamadas empresas spin-offs. Então, tendo em vista que a literatura sobre empreendedorismo acadêmico e geração de spin-offs ainda é incipiente nos países subdesenvolvidos, embora muito difundida nos países desenvolvidos, e que os spin-offs acadêmicos têm realmente uma grande capacidade de avançar o conhecimento científico e contribuir para o crescimento econômico regional, a nossa pesquisa ela visou analisar de que forma as universidades e o arranjo institucional do Estado do Rio Grande do Sul influenciam na geração de empresas spin-offs e quais são as vantagens e desvantagens percebidas por essas empresas de estarem inseridas nesse ecossistema. Alguns pontos do referencial teórico precisam ser destacados. Um sistema nacional de inovação compreende as interações entre organizações e instituições de um país em busca de um objetivo comum, que é o uso, desenvolvimento e difusão de inovações. As organizações são estruturas formais, como universidades e empresas, e as instituições são um conjunto de normas, leis e regras que regulamentam as interações entre os atores. A universidade ela é um ator fundamental no Sistema Nacional de Inovação, sendo responsável pela geração de conhecimento técnico e científico e pela formação de capital humano apto a absorver inovações. Em muitas pesquisas, o papel da universidade no desenvolvimento econômico vem sendo considerado, justamente pelo fato de que, quando agindo em conjunto com empresas e governo, pode criar um ambiente que impulsione o desenvolvimento de inovações, como citado por Etzkowitz no seu modelo de tripla hélice. Nesses ecossistemas surgem os parques científicos e incubadoras, que, vinculados à universidade, fornecem recursos tecnológicos e expertise gerencial para transformar ideias em negócios. Um dos tipos de negócio que podem surgir desses ecossistemas são justamente as empresas spin-offs, que, como já diz o nome, são empresas lançadas para fora de uma organização existente e que, nesse caso, surgiram a partir de uma descoberta tecnológica ocorrida nas universidades. Para conduzir o nosso estudo, então, nós utilizamos um método qualitativo de estudo de múltiplos casos, em que os objetos de análise foram empresas que saíram da universidade, ou seja, as empresas spin-offs, e que estão ou estavam em alguma incubadora ou aceleradora, e as incubadoras e aceleradoras que interagem com as universidades no sentido de geração de empresas spin-offs. A coleta de dados foi feita através de entrevistas com os representantes das organizações. Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados baseados em um procedimento da literatura. Primeiramente, eles foram classificados com base em critérios primários, dando origem aos segmentos de primeira ordem que estão alinhados com o objetivo da pesquisa. Depois, esses segmentos eles foram agrupados conforme semelhanças no seu conteúdo, em segmentos de segunda ordem. Esses segmentos, posteriormente, então, foram agrupados em dimensões mais abrangentes e relacionadas com tópicos da literatura, dando origem às nossas três grandes dimensões. Foram realizadas, então, 11 entrevistas, sendo 7 com empresas, 3 com incubadoras e apenas uma com aceleradora. Como pode ser observado na tabela, a área de atuação das empresas ela é diversa e das 3 incubadoras entrevistadas, 2 possuem vínculo com a universidade, ou seja, são parte da universidade, e a terceira incubadora e a aceleradora não possuem vínculo com a universidade, embora interajam com ela. Na nossa primeira dimensão, chamada construção de competências e formação de capital humano empreendedor,
A excelência em ensino e pesquisa proporcionada pela universidade foi comentada pelos representantes das empresas como tendo sido fundamental para culminar na ideia do negócio. Algumas das vantagens percebidas de se estar nesse ecossistema universitário são a proximidade com o conhecimento de professores e pesquisadores, a facilidade de acesso a capital humano apto a absorver inovações, a infraestrutura de laboratórios e incubadoras de empresas e a facilidade também de obtenção de informações sobre propriedade intelectual, visto que muitas das empresas elas trabalham com pesquisa, então demandam esse tipo de informação. Um ponto curioso é o fornecimento de ensino voltado para o mercado de trabalho. Ele foi percebido como vantagem pelo representante de uma spin-off que saiu de uma universidade particular, comentando que isso facilitou para que ele tivesse conhecimentos de como fazer negócios. Mas, por diversos representantes de empresas advindas de universidades públicas, o comentário é o oposto. Eles não tinham base nenhuma sobre empreendedorismo quando se depararam com a ideia do negócio, tendo que correr atrás e buscar auxílio de organizações como incubadoras e aceleradoras. O último ponto dessa dimensão ele se refere à credibilidade associada ao nome da universidade. Isso foi surpreendentemente muito comentado nas entrevistas como sendo a principal vantagem de se estar vinculado à universidade. Por quê? Porque essa credibilidade ela facilita o posicionamento inicial da empresa e o respeito das pessoas diante de uma nova tecnologia. A segunda dimensão é intitulada Fomento de Rede Empreendedora, e aqui merecem destaque as incubadoras científicas. Elas foram consideradas fundamentais para a existência de todos os negócios entrevistados. Por quê? Porque as incubadoras científicas elas fornecem mentorias iniciais em diferentes áreas que auxiliam os empreendedores a estruturarem o seu modelo de negócios. Elas também fornecem infraestrutura legalizada, que, como comentado pelos representantes das empresas de biotecnologia, foi essencial para a existência dos seus negócios, porque demandaria muito tempo e recursos se eles precisassem montar toda a estrutura necessária para a empresa fora do ambiente da incubadora. Além disso, elas se configuram como as principais aproximadoras de diferentes esferas do sistema, através, por exemplo, do coworking com empresas na mesma situação e da aproximação com empresas que virão a ser futuros parceiros e investidores, gerando oportunidades de negócio. A última dimensão se chama apoio e auxílio. E aqui, o apoio financeiro ele foi somente relatado pelo representante da empresa C, que nasceu em uma universidade privada. Isso corrobora com o relato da representante da empresa A, que é incubada em uma universidade privada e em uma pública, e percebe um maior aporte financeiro por parte das universidades privadas. Os esforços do arranjo institucional eles foram percebidos como poucos e lentos em relação à demanda, e eles acontecem majoritariamente por parte das secretarias incubadoras das universidades. Porém, por estarem inseridas em um ambiente muito burocrático, no qual tudo é muito difícil e demorado de ser feito, acabam sendo freadas e dificultando a inovação. Com esse trabalho, nós podemos concluir que a universidade ela tem realmente um grande potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico regional, visto todo o conhecimento que ela gera. Porém, no estado do Rio Grande do Sul, as universidades ainda falham em proporcionar uma base empreendedora e o arranjo institucional ainda não promove muitos estímulos para desenvolver negócios a partir de descobertas tecnológicas ocorridas na universidade. Por isso, ainda há uma desconexão entre os atores do Sistema Nacional de Inovação no estado do Rio Grande do Sul. E essa desconexão, ela é minimizada pela atuação das incubadoras e dos parques tecnológicos, que tentam desatar os nós do arranjo institucional e do ambiente burocrático no qual se inserem, porém enfrentam muitas dificuldades, o que retarda o desenvolvimento de inovações. Muito obrigada a todos.